Oi, eu sou Matheus Miranda e eu vim falar 5 motivos para ser ateu. Kenneth Miller é um cientista. Ele desenvolveu uma hipótese de que esta ação biológica chamada fusão cromossômica, que obviamente é a fusão de dois cromossomos, aconteceram no decorrer da evolução humana e graças a ela nós estamos aqui. Quando acontece uma fusão cromossômica, os telômeros se fundem. Os telômeros possuem informação genética e esses telômeros formam um centrômero, e que é denominado centrômero inativo. Ele pegou um genoma humano e um genoma primata e comparou os dois. Ele viu que o nosso cromossomo número 2 tinha um centrômero inativo, e este inativo possui informações genéticas. A única coisa que ele fez foi pegar tais informações genéticas e comparar com o genoma primata, e foi descoberto que essas informações batem perfeitamente com o cromossomo número 13 do primata. Nós somos resultado de uma fusão cromossômica. Como você mesmo disse, o que Kenneth Miller propôs foi uma hipótese, uma conjectura. Essa fusão pode tanto ter acontecido como não há como saber. E mesmo se tivesse acontecido, isso não provaria que o homem teve um ancestral comum com os macacos. A única coisa que isso provaria é que nossos ancestrais sofreram uma mutação. Mas o que essa mutação poderia fazer nesses nossos ancestrais, nós não sabemos. Ninguém sabe. Bom, você mostrou aí no seu vídeo que o nosso cromossomo 2 possui telômeros bem no meio, indicando uma fusão de ponta com ponta. No entanto, ele deveria também ter 2 centrômeros, um de cada cromossomo que se fundiu. Mas na verdade só tem um. Nessa gravura, o detalhe que aparece na cor laranja mostra o local onde o segundo centrômero deveria estar, mas ele não está lá. Por que será? Será que é porque o nosso cromossomo 2 sempre foi desse jeito? Vai saber, né? Outro detalhe também é a presença de uma grande variedade de genes ativos em toda a região da fusão, o que não deveria acontecer. Se houve realmente essa alteração genética, ela deve ter acontecido com apenas um indivíduo ou com um grupo bem pequeno, dada a raridade desse evento. Se de fato isso aconteceu, teríamos hoje 2 grupos distintos de humanos, um contendo 48 cromossomos inalterados e o outro com apenas 46 cromossomos. O problema é que não encontramos nenhum ser humano com 48 cromossomos. Por que será? Eu poderia falar também sobre os problemas de infertilidade que essa mudança genética poderia acarretar, mas como eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, não vou me aprofundar muito aqui. Vou deixar o link do outro vídeo na descrição. E vou deixar também um estudo muito interessante que contesta essa fusão cromossômica. 2. Lawrence Krauss é um PhD em física e ele diz que nós não precisamos de Deus na ciência. Ele provou que nós não precisamos de Deus na ciência, nós não precisamos de algo que nos crie. Isso já vem decorrer desde a nossa existência primordial, quando nós não tínhamos ideia alguma da onde surgiu o fogo, o que é o fogo. Então vamos chamar o fogo vamos falar que é uma divindade que faz o fogo, vamos aclamá-lo, porque não sabemos o que é, não sabemos de onde vem, não sabemos como se faz. Depois de um passo básico na evolução da ciência, eles descobriram o que é o fogo e logo descartaram a ideia de um Deus para o fogo. E assim se foi durante toda a humanidade, a nossa necessidade de colocar o nome de Deus em algo que nós ainda não compreendemos. Os ateus militantes alegam que o ser humano inventou seus deuses e religiões na tentativa de explicar fenômenos naturais que ele não podia compreender na época. Por exemplo, o homem ouvia um trovão, mas ele não sabia o que era aquilo, então atribuía isso a uma divindade qualquer, e por aí vai. Se esse argumento ateísta fosse verdadeiro,
Hoje em dia o mundo seria majoritariamente ateísta, pois a ciência do século XXI já consegue explicar quase todos os fenômenos naturais que ocorrem em nosso planeta. No entanto, porém, o que vemos é exatamente o oposto. A maior parte da população mundial ainda é religiosa e os ateus continuam sendo minoria. Isso mostra que a fé do ser humano vem de uma necessidade espiritual imanente. Essa enorme diversidade de religiões existentes no mundo nada mais é do que a expressão do anseio e necessidade espiritual que faz parte da natureza humana. Antes do Big Bang, existe o nada. E o nada é instável. O nada é cheio de moléculas virtuais. O nada é cheio de moléculas virtuais. E o nada não só pode, como deve sempre formar algo. Então nós não precisamos de alguma entidade, de alguma divindade criadora. O nada por si só cria coisas. O nada por si só cria coisas. O nada por si só é instável. Deus é redundante. O nada é nada. Nada é a ausência de qualquer coisa. Não há como nada ser cheio de alguma coisa. E nós sabemos também que do nada, nada vem. O nada não tem potencial criativo algum. O nosso amigo Mateus provavelmente está confundindo o nada com o vácuo. Enquanto que o nada é completamente vazio, o vácuo possui trilhões de neutrinos, radiação de luz e outras partículas. E essa história de que partículas virtuais entram e saem da existência a todo momento é uma hipótese que Krauss sabe muito bem que não pode testar. A descoberta do bóson de Higgs, em 2012, não mostrou como o universo surgiu, mas como ele funciona. Essa é a diferença. O próprio campo de Higgs, responsável pelas partículas terem massa, trabalha com partículas que já existem. Ele não traz nada da inexistência para a existência. Ele trabalha com coisas que já existem. Sem contar ainda que o conhecimento dos cientistas sobre o funcionamento do universo equivale a menos de 5%, 4,6% para ser mais exato, pois 95,4% do universo é composto por duas coisas que os cientistas ainda não sabem o que é: matéria escura e energia escura. Portanto, seria muita prepotência por parte desses cientistas querer usar o pouco que sabem sobre o universo para descartar a existência de um ser que está fora do alcance do escopo da ciência. Todos os elementos que nos compõem são formados nos núcleos das estrelas. Uma coisa é verdade, na minha mão direita podem ter moléculas que pertencem a uma estrela diferente do que na minha mão esquerda. Na minha mão direita podem ter moléculas que são de uma estrela e na minha mão esquerda. E essas estrelas precisaram explodir para me formar como um ser humano. Então, esqueça Jesus Cristo. As estrelas morreram para que você pudesse viver. Então, esqueça Jesus Cristo. As estrelas morreram para que você pudesse viver. O conceito de que somos poeira das estrelas se deve à hipótese de que, depois do Big Bang, a energia se condensou em matéria, formando os elementos hidrogênio e hélio. No entanto, os seres vivos são formados por mais elementos, tais como zinco, ferro, fósforo, cálcio, carbono e etc. Então não é tão simples assim, meu caro Mateus. E olha só que coincidência. Todos os elementos químicos básicos que compõem os organismos vivos, incluindo o ser humano, também são encontrados no pó da Terra. Isso te lembra alguma coisa? 3. A Bíblia, a própria Bíblia, é sim um grande argumento contra ela mesma. Porque é na Bíblia que estão configurados os mais devastos argumentos ontológicos e as falsas dicotomias. O que são argumentos ontológicos e falsas dicotomias? Cuidado, muito cuidado, porque ainda em pleno século XXI, 2016, ainda existem pessoas que usam dessas tentativas de te persuadir de uma maneira completamente errada para tentar provar a teoria delas.
Argumento ontológico é quando uma pessoa diz que Deus precisa existir, porque ele é necessário. No tópico anterior, nós já provamos que ele não é necessário. Então, esse argumento cai por terra. Na própria Bíblia, nós temos algumas coisas que são bem perturbadoras, assim. Como, por exemplo, o livro 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, que vai aparecer embaixo na tela aqui, e vocês podem dar uma analisada. Ou Levítico, capítulo 20, versículo 13. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 53. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 12. Essas são provas mais do que... Eu não tenho o que falar. Existem vários argumentos ontológicos, e como nosso amigo Mateus não citou um em específico, não dá para eu avaliar se o tal argumento faz sentido ou não. Cabe ao Mateus mostrar o argumento para que a gente possa ver se realmente o argumento foi refutado, se ele faz sentido ou não. Mas existem vários argumentos no campo da filosofia que apontam para Deus como um ser logicamente necessário, e são argumentos muito bons, que até hoje não foram refutados, ou pelo menos não foram refutados de forma convincente. Quanto aos versículos que o Mateus mostrou, alguns deles podem ser perturbadores para pessoas mais sensíveis, principalmente nessa geração politicamente correta, cheia de frescuras e com valores invertidos. Deus condena sim a prática do sexo entre pessoas do mesmo sexo por um motivo bem simples. O sexo tem como finalidade principal a reprodução, e o sexo entre pessoas do mesmo sexo é um desvio daquilo que foi proposto inicialmente por Deus. Mas isso não significa, claro, que Deus odeia os gays. A Bíblia também ensina que as mulheres devem permanecer caladas na igreja, pois muito provavelmente a igreja daquela época teve problemas com isso. E essas coisas hoje em dia podem soar como homofóbicas, machistas, mas não são, principalmente quando você lê o versículo dentro do seu contexto. Até os militantes são mestres em tirar versículos do contexto na intenção de deturpar o sentido das passagens bíblicas. Veja esse exemplo aqui. Essa ateia militante postou isso numa rede social. O versículo isolado, assim como está, dá a impressão de que Deus está ordenando o assassinato de crianças e mulheres grávidas. Olha que terrível. No entanto, quando você lê o contexto do versículo em questão, descobre que, na verdade, Deus não está ordenando nada disso. Deus, na verdade, está usando o seu profeta para falar sobre as maldades que um tal de Azael iria fazer. Esse Azael, sim, iria fazer tudo isso, não Deus. 4. A idade da Terra. Como deixar de fora argumentos tão vastos? A Bíblia afirma que o mundo tem 6.000 anos. A Bíblia afirma que o mundo tem 6.000 anos. 4.000 anos, sendo eles pós-dilúvio. Tá, não tem nem o que dizer. Porque existe uma árvore chamada Chico, que tem 9.550 anos de idade. Eu acho que é uma idade bem... Como uma árvore pode ser mais velha que a Terra? Como uma árvore pode ter sobrevivido ao dilúvio? Não, a Bíblia não afirma que o nosso planeta tem 6.000 anos. Na verdade, a Bíblia não fala nada sobre a idade da Terra ou do universo. O que acontece aqui é que um arcebispo chamado James Ussher resolveu fazer um cálculo para saber há quanto tempo o ser humano existe na Terra, e para isso ele somou as genealogias citadas na Bíblia. Veja que é um cálculo sobre quanto tempo o homem existe na Terra, e não sobre a idade do planeta em si. O Mateus também perguntou como uma árvore poderia sobreviver ao dilúvio. Bom, isso é possível. Segundo um estudo, algumas árvores conseguem sobreviver por muito tempo debaixo d'água. Antes de começar o crescimento e quando a respiração é comparativamente fraca, as plantas podem permanecer por longo tempo debaixo d'água sem qualquer efeito posterior e prejudicial visível, visto que sua necessidade de oxigênio é reduzida e pode ser completamente suprimida pelo oxigênio presente na água, especialmente se for água corrente, ok? Eu vou deixar o estudo na descrição do vídeo falando sobre isso.
5. Na verdade, esse 5 vai ser um misto de 2 argumentos ou de 2 pensamentos. Tem muita gente influenciando aqui no Brasil com questão de bancada cristã. A bancada cristã, sinceramente, pra mim é totalmente desprezível. A partir do momento que você quer criticar a homofobia, que você queria descriminalizar a homofobia e quer criminalizar uma coisa chamada cristofobia, um ser divino que ninguém tem provas que existe, a ideia bíblica de inferioridade feminina, a ideia bíblica com relação à homossexualidade, a ideia bíblica com relação ao desenvolvimento social atual. O quinto motivo não ficou muito claro, porque o rapaz se enrolou todo na hora de explicar. Ora falava sobre homofobia, ora falava sobre machismo, bancada evangélica, videogame, sistema imune e etc. Um verdadeiro balaio de gato, né? Mas eu vou considerar que ele está criticando a influência da religião na sociedade como um todo. Bom, eu sei que existe uma frente parlamentar no Congresso apelidada de bancada evangélica. E sei que essa frente parlamentar incomoda muito os ateus militantes, porque, para eles, essa bancada ameaça o Estado laico. Mas isso é besteira, gente, isso não é verdade. É claro que esse grupo de políticos vai defender os interesses conservadores daqueles brasileiros que elegeram eles, né? Mas nenhuma lei é aprovada sem votação. E também nenhuma lei pode ser aprovada se não estiver de acordo com a nossa Constituição. Portanto, não há como esse pessoal impor os valores religiosos deles para as outras pessoas. Isso é besteira, gente. Não precisa ficar encucado com isso. Ok? Então, vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um joinha para mim aí, beleza? Até o próximo vídeo.